Saúde a todos com a santa paz de Deus. Eu vou reler aqui a leitura que eu li, que diga à tarde, ao meio-dia, que não deu certo eu compartilhar, não sei por quê. Não sei se é porque eu saí muito depressa para pegar um telefone, não deu certo compartilhar. E agora eu vou compartilhar de novo. Eu vou ler de novo para vocês a leitura, né, que é um voto que eu tenho. Todos os dias. Que é em 2 Reis 17, do 1º até o 23. O reinado de Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. Reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. A queda da Samaria e a cativeiro de Israel. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele. Ele pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Alá, junto a Abó e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos, a causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fez subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temer a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, dos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si alto em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si coluna e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço, como os seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra ele. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor dele, os quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitasse, desprezando todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fizeram para si mais de fundição 2 bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhação, criam em agouro, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram no costume que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e o fez cometer grande pecado. Gente mal, né? Esse Jeroboão, né? Muito mal, ele foi um dos piores reis daquela época. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram dele. As pessoas só querem seguir o mal mesmo, né?
Ele foi um dos piores reis, mas a maioria dos reis, tem dizendo aqui, seguiram ele, fizeram como ele. Poucos reis, pouquíssimos reis fizeram o que era reto diante do Senhor, né? Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Amém. Deus queria que agora dê certo, né? A leitura, né? Porque é um voto que eu tenho e eu vou falar um pouquinho aqui, pois é, todos os reis daquela época, a maioria eram maus, né? Esse Jeroboão eu acho que foi o primeiro rei mau, porque todos os reis que eram maus diziam assim, foi mau que nem Jeroboão, seguiu as coisas de Jeroboão, imitou Jeroboão, né? Jeroboão, né? E engraçado que ninguém queria fazer o que era bom, só queria fazer o que era mal, né? Pouquíssimos reis disseram, aqui diz na Bíblia, que fez o que era bom aos olhos de Deus. A maioria fez o que era mal aos olhos de Deus. A maioria pecou, a maioria desobedeceu a Deus. A maioria, e até hoje é assim, né? Que a maioria dos nossos governantes, que nossos governantes, os reis de antigamente, a maioria são maus. É difícil ter um bom, é difícil ter um para dizer assim, ah, esse presta. A maioria do povo tem raiva, a maioria do povo reclama, não é? É muito difícil mesmo. Ter uma pessoa do coração bom, né? O rei Davi foi um rei bom, e poucos, um tal de Joás também foi um rei bom, e poucos foram bons, né? É assim mesmo a vida, né? Mas nós temos que orar para que Deus suscite, hoje em dia, né? Nesse tempo já passou, né? Suscite hoje em dia bons governantes, né? Que façam o que é bom na presença de Deus, que sejam bons para as pessoas, que agrade a Deus e o povo. E agora vamos ver se vai dar certo, se Deus quiser, e fique todos com a paz de Deus. Amém.